Bom dia! Hoje são 27 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que caiu, entre aspas, em um concurso público para o DETRAN, Departamento de Trânsito de Rondônia, cargo administrador. Esse concurso se realizou em 2014 e o órgão que fez as provas foi a Fundação IDECAM. Veja a questão aí. Temos assim: relacione adequadamente a classificação das orações subordinadas substantivas às respectivas orações. E aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aí as orações subordinadas substantivas. Elas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela desempenha a função de sujeito da oração principal. A objetiva direta, como você vê aí, funciona como objeto direto da oração principal. A objetiva indireta funciona como objeto indireto da oração principal. A completiva nominal, número 4 aí, desempenha a função de complemento nominal da oração principal. A predicativa, como você vê aí, número 5, desempenha a função de predicativo do sujeito da oração principal. E a apositiva desempenha a função de um aposto em relação à oração principal. Então aí estão as orações subordinadas substantivas. E aí ao lado de cada uma aí, você tem orações. Então você, por exemplo, na primeira aí, número 1, se você acha que essa oração aí, veja aí, cada situação permite que se aprenda algo novo. Então a oração principal aí é: cada situação permite. E aí vem, permite o quê? Que se aprenda algo novo. Então, olha aí a oração subordinada substantiva, que se aprenda algo novo. Se você acha que essa oração, que se aprenda algo novo, por exemplo, é uma oração subordinada substantiva predicativa, aí você vai colocar aí, entre parênteses, o número 5, equivalente à predicativa, entendeu? Se você acha que essa oração aí, que se aprenda algo novo, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, você vai colocar o número 4, equivalente à completiva nominal, entendeu? Então você vai preencher esses espaços aí. E depois olhar a sequência. Qual a alternativa que traz a sequência aí que você encontrou, certinho? Então é sobre orações subordinadas substantivas, certo? Então 1 minuto para você resolver a questão, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. São várias orações. Então vamos pegar cada oração aí, analisar uma a uma e colocar aí o número equivalente, para depois a gente procurar a alternativa na sequência. Então vamos aí. Número 1 temos a oração. Veja bem, as orações. Cada situação permite que se aprenda algo novo. Temos aí duas orações, dois verbos. Cada verbo em uma oração. Temos aí, cada situação permite. Olha o verbo aí, permite, permitir. Cada situação permite. É a primeira oração, oração principal. E aí a segunda oração, que se aprenda algo novo. É a segunda oração. Muito bem. O sujeito da primeira oração aí qual é? Cada situação permite. Sujeito, cada situação. Cada situação é o sujeito. Então eu digo, cada situação permite. Aí vem a pergunta, permite o quê? Permite o quê? Você faz essa pergunta ao verbo. Aí vem a resposta. Que se aprenda algo novo. Então, o verbo permitir, ele é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Quem permite, permite alguma coisa, permite algo. Então, que se aprenda algo novo é o objeto direto em forma de oração. Entendeu? Que se aprenda algo novo é o objeto direto em forma de oração. Não é isso? Objeto direto em relação à oração principal. É o objeto direto da oração principal. Certo? E aí o nome é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque desempenha a função de objeto direto. Então vamos colocar aí o número 2. Na primeira oração, o número 2, objetiva direta, veja aí. Então até agora já descobrimos uma oração. Vejamos agora a segunda. Só quero uma coisa, 2 pontos, que tires a tua carteira. Temos aí também duas orações. A primeira, só quero uma coisa. Olha o verbo aí, quero. A primeira oração, oração principal. Só quero uma coisa. E aí vem a outra oração, que tires a tua carteira. Essa oração é o quê? É uma oração subordinada, substantiva, apositiva. O número 6, apositiva, porque desempenha a função de aposto em relação à oração principal. O aposto, você sabe que o aposto é aquela palavra que se refere a uma palavra anterior, exemplificando, enunciando, trazendo uma enumeração também, explicando apenas. Não é? É isso que é o aposto. Entendeu? Então o aposto é aquela palavra da língua portuguesa que exemplifica um substantivo, que faz enumerações em relação a um substantivo. Entendeu? Então veja, só quero uma coisa. Olha aí o substantivo, coisa. É um substantivo. Você diz a coisa, não é? Só quero uma coisa. E aí, a oração seguinte, que tires a tua carteira, é aqui a exemplificação, a especificação em relação a essa coisa. Que coisa é essa que eu quero? Eu digo, só quero uma coisa. Então, você vê facilmente que a oração que tires a tua carteira está especificando que coisa é essa. Que coisa é essa que você deseja? Que você quer? Que coisa é essa? Aí diz aqui que você tire
a carteira. Então veja, só quero uma coisa, oração principal. Que coisa é essa que você quer? Aí vem a oração, que tires a tua carteira. Então temos aqui uma oração que desempenha a função de aposto. De aposto. Aqui está especificando que coisa é essa que a pessoa quer. Então, é uma oração em forma aí de aposto. Não é isso? É uma oração. É um aposto. Como é um aposto, o nome é apositiva. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Aí a segunda oração. Então temos aí os 6, não é isso? Até agora, a primeira, 2, a segunda, 6, apositiva. Vejamos a terceira oração. Eu digo assim: tenho esperança de que o trânsito melhore. 2 orações aí, 2 verbos, 2 orações. A primeira oração, tenho esperança, oração principal. Aí alguém pergunta, você tem esperança de quê? Aí vem a resposta, de que o trânsito melhore. Então, oração principal, tenho esperança. Oração subordinada, de que o trânsito melhore. Muitas pessoas, de forma apressada, dizem que a oração de que o trânsito melhore é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, que pede um complemento com preposição, a preposição de, ela está aí. Então muita gente apressadamente diz que isso aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Aí está o erro. Você tem que ter cuidado. Porque aqui não é uma oração subordinada, objetiva indireta. Para que haja oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, é preciso que a palavra que exija a preposição, no caso aí de, é preciso que a palavra seja um verbo. Se a palavra for um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, não temos aí oração subordinada, objetiva indireta, mas oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque é um complemento nominal. Então veja aí, tenho esperança, oração principal. Esperança de quê? Veja aí que a palavra que exige a preposição de aí não é um verbo, é um substantivo. Esperança. Esperança é um substantivo que exige um complemento com preposição. Então, se é um substantivo que está exigindo um complemento com preposição, esse complemento é complemento nominal, o nome dele, porque completa o sentido de um substantivo. Se fosse um verbo aqui, seria objeto indireto. Mas como aqui é um substantivo, esperança, que está exigindo um complemento, então esse complemento se chama complemento nominal. O nome já diz nominal, referindo-se a um nome. Quando é um objeto indireto, não é o nome complemento nominal, é complemento verbal. O objeto indireto é exigido por um verbo. O complemento nominal é exigido por um substantivo, por um adjetivo ou por um advérbio. Então aqui, tenho esperança. Primeira oração, oração principal, de que o trânsito melhore. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque desempenha um complemento nominal do verbo desempenha um complemento nominal em relação ao substantivo esperança. Entendeu? Então, completiva nominal é o número 4. Até agora, 3 orações. A primeira,
número 2, a outra segunda 6 e a terceira 4. Na sequência, objetiva direta, apositiva e completiva nominal. Vejamos agora a quarta oração. Aqui está. É importante que todos colaborem. É importante que todos colaborem. Primeira oração. É importante. Olha o verbo aí. É importante. Primeira oração. Oração subordinada. Ou oração principal. Oração, certinho? Principal em relação à outra oração que vem em seguida. Então veja, é importante. Oração principal. E é importante, e aí? O que acompanha? É importante. E a segunda oração? Que todos colaborem. Então veja, é importante. Primeira oração. Que todos colaborem. Segunda oração. Essa segunda oração aqui, qual o nome dela? Veja bem, a primeira oração aí, você vê facilmente, é importante. Não há sujeito aí, não é? Nessa oração, na primeira. É importante. Oração principal. Não existe aí o sujeito, não é? Sabe por quê? Porque o sujeito dessa oração é o que vem depois dela, em forma de oração. Então é por isso que ela se chama oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva quer dizer sujeito. A segunda oração desempenha a função de sujeito em relação à primeira oração, que é importante. Então é importante. Oração principal. Que todos colaborem. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque é o sujeito em forma de oração da oração principal. Entendeu? Se eu fosse aqui substituir esse sujeito em forma de oração por uma palavra, eu diria: é importante a participação de todos. É importante a participação de todos. Sujeito, a participação de todos é importante. O que eu fiz aqui? Eu transformei a participação de todos numa oração. Que todos colaborem. A colaboração de todos. Que todos colaborem. Transformei isso em uma oração. É por isso que chama-se oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque desempenha a função de sujeito do verbo da oração principal. Entendeu? Então, que todos colaborem é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Número 1 aqui. Até agora, os números 2, 6, 4 e 1. Vejamos agora a quinta oração. Meu desejo é que sejas classificado. Então vamos lá. Meu desejo, aí está a primeira oração. Meu desejo. Sujeito, meu desejo. Meu desejo é o sujeito da primeira oração. Meu desejo é. A primeira oração. Meu desejo é. E a segunda? Que sejas classificado. Então veja, meu desejo é. Primeira oração. Oração principal. E a segunda oração, que sejas classificado. É uma oração subordinada substantiva. Mas o que? Desempenha a função de que aí? Essa oração, que sejas classificado. Veja o verbo aí. Esse verbo é o verbo ser, não é? Olha aí, meu desejo é verbo ser. Verbo de ligação, não é? Se temos um verbo de ligação, então o que vem depois dele é o predicativo aí do sujeito, não é? Meu desejo é o que? Que sejas classificado. Então, verbo de ligação. O que vem depois dele é o predicativo do sujeito, que sejas classificado. Esse predicativo
ele vem em forma de oração. Sejas, olha o verbo aí. Então, muito bem. Essa oração aqui, que sejas classificado, chama-se oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa porque desempenha a função de um predicativo do sujeito. Entendeu? Então, o número aí que vamos colocar é o número 5. Não é isso? É o número 5. Nessa oração aí, é importante que todos, ou melhor dizendo, meu desejo é que sejas classificado. Essa oração aí é a quinta, não é? Número 5. Correto? Número 5. Agora vejamos a última aí. Lembrei-me de que já estava errado. Lembrei-me de que já estava errado. Muito bem. Primeira oração, lembrei-me. Lembrei-me. Primeira oração, oração principal. E a segunda oração, de que já estava errado. De que já estava errado é outra oração. Essa oração, ela desempenha uma função em relação à oração principal. Você diz assim, lembrei-me, oração principal. Lembrei-me, lembrei-me de que? Olha aí, o verbo lembrar. Lembrar-se, aí pronominal. Lembrei-me, lembrei-me de que? Aí vem, de que já estava errado. Então, de que já estava errado é o quê? Quem se lembra de alguma coisa. O verbo lembrar pede um complemento aqui, com preposição, não é? É verbo, veja bem, verbo pedindo um complemento com preposição. Se um verbo pede um complemento com preposição, o nome desse complemento é objeto indireto, não é? Pois bem, e aqui está o objeto indireto em forma de oração, de que já estava errado. É por isso que se chama oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Objetiva e indireta. Veja, objeto de indireto. Então aqui formamos, não é? Na sequência, ficou assim. 2, 6, 4, 1, 5 e 3. Vejamos agora a alternativa que traz aí essa sequência. 2, 6, 4, 1, 5, 3. Então veja, a alternativa que traz aí essa sequência é a alternativa B. B de bola. Olha aí, traz logo em primeiro lugar 2, objetiva direta. 6, apositiva. 4, completiva nominal. 1, subjetiva. 5, predicativa. E 3, objetiva indireta. Então, a única opção correta aí é a letra B de bola. Mais um vídeo e muito obrigado.